Capítulo 1. A sombra. Antes que a última folha caísse, os olhos dele apenas observaram o seu trajeto. Ela circundou pelo ar, pairou lentamente, até que a leve brisa finalmente a derrubasse. Ainda submerso nas sombras, tudo o que ele presenciava naquele momento estava a denunciar um grande acontecimento. Enquanto a folha se movimentava lentamente, girando de um lado para o outro, um pensamento se instalou nas profundezas do seu âmago. O que quer que viesse a acontecer dali em diante, tornaria seus dias mais insanos do que jamais foram. Haveria tormento, mas também haveria luz. Ele ouviu um som suave que lhe refrescou a memória. Suriel, Suriel. Era o vento sussurrando o nome. Era o vento lhe lembrando quem ele era. Suriel, Suriel, disse o vento mais uma vez. Assim era chamado, embora fosse conhecido por outro nome, um tanto mais peculiar. Imerso nas sombras da floresta profunda, ele podia ver tudo, mesmo não sendo visto, e só queria observar a imensa árvore que estava a quilômetros de distância. Aquela árvore fez com que tudo ao seu redor se conectasse novamente ao passado. Um lugar não tão distante que não pudesse ser revisitado. Houve uma época em que ela não existiria, mas isso também teria colocado fim a muitas outras coisas. Quando ela presenciou um pacto entre Invictus e Gael, por exemplo. Naquele momento em que essa aliança se formou, ninguém sabia que poderia destruir metade da humanidade. Ninguém sabia que essa destruição em massa perseguiria pessoas que não sabiam sequer da existência daquelas duas criaturas que selaram um acordo. Ninguém sabia que as almas estavam sendo contadas. Ninguém sabia, exceto um deles. Ele viu a guerra se alastrar pelo intermediário, mas não teve forças suficientes para se posicionar de qualquer um dos lados. A aliança estava formada, mas os reinos estavam destruídos. Os dias se tornaram tão cinzas quanto qualquer época de sua vida. Surgiram dias mais tristes do que outros, é claro, mas aquele dia em especial não havia sido em nada especial. A vaga lembrança dos olhos triunfantes de Gael sobre os milhares de corpos espalhados pelo chão, como se um raio os tivesse atingido. Sobraram as cinzas de quem já não estava lá e a dor de quem restou para contar sobre aquele dia. Ele sempre soube que aquilo aconteceria, mas o poder não estava em suas mãos. A guerra deveria cessar de alguma forma. E parecia que quanto mais poder todos eles tinham em mãos, pior era a forma de lidar com ele. Aquela árvore sabia de muitas outras coisas que não poderiam ser ditas. As suas raízes pulsavam sob a água, e dentro do solo se alastravam até chegar ao fim de tudo. Ela estava mais viva do que nunca estivera antes. Ele a encarou mais uma vez. Era uma árvore grosseira, com um tronco envergado que poderia ser abraçada por 30 pessoas, a pele pálida, imersa em um lago profundo, no qual era possível ver o reflexo do semblante celeste, gigantesca e pálida, com o seu tronco que se erguia majestosamente até quase alcançar o céu. Mesmo com a distância que os separava, ele pôde ouvir quando a última folha finalmente caiu e tocou o lago. O baque surdo parecia ecoar por todos os lados, mesmo que este fosse apenas silencioso. Mas aquele baque quase silencioso foi confundido com o choro irrompido de uma criança nascendo, o que parecia ser a muitas milhas dali. Ele sabia o que aquele choro significava. Aquele som lhe fez lembrar o motivo pelo qual ainda estava ali, imerso nas sombras. Havia uma única chance de mudar tudo. E, finalmente, ele havia descoberto o que era. Uma sensação de satisfação percorreu todo o seu corpo. De alguma forma, aquilo poderia dar certo.
Essa seria sua única chance de mudar as coisas. Mas ele não estava sozinho.